Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre vetores na física, tá? Especialmente em duas situações. Nas situações de plano inclinado e nas situações de movimento oblíquo, tá? Então, a minha ideia hoje é mostrar para vocês como se comportam os vetores dentro dessas duas situações, que são as situações que mais aparecem na prova da Polícia Rodoviária Federal, mas essa aula também serve para qualquer coisa que para vocês que querem saber sobre vetores, como que a gente faz para resolver exercícios de vetores dentro de uma prova em si, tá? A primeira coisa que você deve entender, antes de mais nada, é que os vetores são representações das situações cotidianas, tá, na física. Eu preciso desenhar muitas vezes as situações para que não fique vago, tá? Então, quando eu falo para vocês assim de uma questão de força, eu preciso mostrar para vocês de onde está indo e para onde que está indo. Isso serve para velocidade, isso serve para aceleração, para peso, todas as grandezas vetoriais, todas aquelas grandezas que têm direção, sentido e módulo. Então, quando eu tenho essas três coisas, eu preciso mostrar para vocês através de um vetor, tá? E o que eu vejo que a maioria dos alunos tem muita dificuldade é enxergar esses vetores, tá? Nessas duas situações, de plano inclinado e movimento oblíquo. São as duas situações que eu julgo mais complexas na questão de vetor, tá? Então, a minha ideia aqui é tentar ajudar vocês nessa representação, ok? Bom, sem mais enrolação, a gente vai aqui, na verdade, fazer um compilado geral e eu vou aumentando gradativamente a dificuldade na inserção dos vetores, beleza? Então, primeira coisa a gente já definiu, os vetores precisam ter direção, sentido e módulo. Pô, Felipe, direção e sentido é a mesma coisa. Não, tá? Olha só o que difere essas duas paradinhas. Pessoal, eu tenho aqui uma representação de um vetor qualquer. Eu não sei qual vetor, não interessa. Mas vamos colocar assim, é um vetor força, tá? Vetor força. Eu vou representar ele dessa maneira aqui. Então, ele é um vetor, então eu tenho que representar grandeza setinha, então toda vez que você observar no seu exercício grandeza setinha, é porque é uma grandeza vetorial, tá? Então, eu tenho esse vetor que ele tem a direção, tá? Horizontal, beleza? E o sentido é da esquerda para a direita, ou daqui para cá. Não sei como o vídeo vai ficar aí no YouTube depois, mas ele está saindo daqui e vindo para cá. Essa é desculpa, o sentido desse vetor, ok? E essa questão dele ser horizontal ou vertical é a direção do vetor. Felipe, mas e o módulo? O que é o módulo? Pessoal, o módulo é o negócio mais fácil do mundo. O módulo é simplesmente o tamanho do vetor, ou seja, em termos gerais, qual é o valor daquele vetor, tá? Então, quando eu represento esse vetor aqui, e aí eu falo para vocês assim, o módulo desse vetor é de 2. Eu estou falando para você que da origem do vetor até ao final dele, nós temos duas unidades de tamanho. Isso é um módulo, tá? Por isso que muitas vezes, pessoal, as questões pedem assim, determine o módulo do vetor. O que é isso? Eu estou pedindo apenas o valor. É porque se eu não fizer isso na questão, se eu não definir que eu quero um módulo, eu simplesmente posso virar e colocar assim, o vetor F2, F1, sei lá, ele é -3. Pô, Felipe, o que significa esse menos aqui? O menos significa o sentido desse vetor, tá? Eu estou falando para você que esse vetor ele é -3, ou seja, ele está para uma direção contrária, ou seja, para lá, né? Vamos supor que eu tenha definido que aqui é positivo e aqui é negativo. Aí eu viro para vocês e falo assim, o vetor é de -3. Para onde que está esse vetor? Inclusive aqui está errado, né? Para esse vetor estaria, na verdade, para lá, sabe? Por quê? Porque eu defini para vocês que o vetor ele é -3, ok? Isso, pessoal, é extremamente importante você saber dentro daqueles conceitos de colisões, dentro dos conceitos de quantidade de movimento,
Porque lá na sua conta, essa direção e sentido do vetor importa demais. Nas questões que envolvem colisões, quantidade de movimento, se você não definir isso aqui, você pode perder uma questão. Eu vou explicar mais para frente como é que funciona, resolver umas questões sobre isso, mas se você não define quem que é negativo e positivo, você perde às vezes uma questão, tá? Então, essa ideia de módulo, tá? Vamos começar de boa, módulo é valor, tá, galera? Então, não se preocupem com isso. Ah, pô, o que é módulo? Cara, módulo é valor. É o valor, é o tamanho do seu vetor, beleza? Então, isso aí que é um vetor, é uma grandeza física de representação de uma situação geral, tá? Agora, qual que é o maior problema dos alunos em relação à física? A maioria dos problemas se dá quando eu coloco vetores não nas posições ortogonais. Felipe, o que é posição ortogonal? Pessoal, uma posição ortogonal é quando, é só lembrar de orto, vem de 90 graus. Então, quando eu tenho vetores ortogonais, eu tenho vetores 90 graus. Esse tipo de vetor aqui, ó, esses dois vetores são vetores ortogonais. Eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B, que são ortogonais. Tá? Por quê? Porque formam 90 graus entre si. Esse tipo de vetor é muito simples de ser resolvido quando a banca pedir o vetor resultante. Sabe como é que você vai fazer? Pô, eu tenho esses dois vetores aqui, tá? Suponham que eles tenham módulos iguais. Se eles tiverem módulos iguais, pessoal, a resultante vai ser na bissetriz desses dois ângulos, ou seja, aqui. Tá? Então, eu teria esse vetor aqui resultante entre A e B. Tá? Se o vetor A tiver o mesmo módulo que o vetor B. Agora, óbvio, se o vetor A for maior que o B, aí eu vou ter algo mais ou menos assim. Por quê? Porque é como se fosse, pessoal, pensa o seguinte, isso aqui tem uma caixa amarrada aqui. Eu puxo para cá com B e puxo para cá com A. Tá? Se a intensidade dos dois vetores for igual, pô, não faz sentido ir mais para o lado de A e nem para o lado de B. Faz mais sentido, na verdade, ela ir nessa direção, né? Que seria mais ou menos aqui, se os dois forem iguais. Agora, você concorda comigo se o A for muito maior, for maior do que o B, vai puxar mais para o lado de cá do que para o lado de cá? Então, é por isso que o meu vetor resultante vai ser mais próximo daqui. Tá? Então, pessoal, toda vez que eu falar de coisas da física, tentem colocar numa situação do dia a dia para ficar mais fácil para vocês, ok? Bom, vetores assim são tranquilos. Basta você lembrar, se A e B for igual, é a bissetriz, ou seja, no meio dos dois vetores. Se o A for maior, mais para cá. Se o B for maior, mais para cá, tá ok? Mas eu sei que a maioria dos problemas que vocês têm na física não é só com essa análise, é geralmente com a questão de valor. Por quê? Às vezes o cara não pede só o vetor resultante, às vezes ele pede o quê? Ele pede o módulo daquele vetor resultante, tá? Então ele vira e fala assim, pô, qual é o módulo desse vetor? Aí você fica, cara, módulo eu não sei fazer não, tá? Mas você sabe sim, eu vou te explicar como é que funciona o módulo. Pessoal, o mundo vetorial, ele é um mundo geométrico, ele é um mundo que você transfere os preceitos da física para a geometria. Então, você simplesmente vai pegar tudo aquilo que você fez no mundo físico e transmitir para a geometria, tá? O que acontece? Você sabe que esse vetor aqui, ó, o vetor resultante é esse cara aqui, pô. Esse é o meu vetor resultante. Então, o que você vai fazer aqui agora? Você vai transformar isso daqui numa situação geométrica. A física acabou aqui, galera. A física já era aqui. Tá? Já a física aqui. Agora você vai partir para uma situação geométrica. Como é que eu resolvo isso aqui na forma geométrica? Pô, aí você que sabe. Você pode transformar isso aqui num círculo, você pode transformar isso aqui num quadrado, você que sabe. Mas o jeito mais fácil, obviamente, é transformar isso aí no quê? É transformar isso aí num triângulo, tá? Então você vai pegar isso e transformar num triângulo para ficar mais fácil. Primeiro ponto que você deve entender sobre vetores. Eu posso fazer o que com os vetores? Eu posso inverter o sentido. Então, se eu quiser pegar o vetor A e jogar o vetor para cá, invertendo o sentido, permitido. Eu quero pegar o vetor resultante e jogar
para o sentido de cá, para resolver a geometria, tá, pessoal? Não estou falando da parte física, eu estou falando da geometria da peça, tá? Da situação. Eu posso inverter o sentido, eu posso deslocar os vetores sem mudar a angulação, tá? Então, Felipe, eu posso pegar esse vetor e colocar aqui? Pode. Eu posso pegar esse vetor e colocar aqui? Sem problema nenhum. Você pode pegar esse vetor e colocar onde você quiser, desde que você não faça o quê? Desde que você não mude a angulação desse vetor e desde que você não altere a direção desse vetor, tá? Então, é muito importante isso daqui. Você não pode mudar nada em relação a isso, tá? Bom, então vamos fazer isso para a gente entender como é que funciona essa parada. Eu vou pegar, para ser bem bonitinho, eu vou pegar esse vetor R aqui, ó, tá? E vou mudar ele de lugar, tá? Então, eu vou mudar esse vetor R de lugar. Eu vou passar esse vetor R para cá. Vai ficar um desenho bem Frankenstein, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem a parada. Desenho não é meu forte, mesmo já tendo feito aula de desenho, tá? Eu peguei esse vetor, transpus ele para cá, tá? Mas eu poderia, se eu quisesse, fazer diferente. Eu poderia pegar o vetor B e transferir para cá também, pô. Nada me impede de fazer isso, ó. Pegar o vetor B, tá? E transferir ele para cá. Para cá onde, Felipe? Não estou vendo, cara. Cá, ó. Posso pegar o vetor B e transferir ele para cá. Espera aí que eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou pegar e transferir para cá, porque como essa lousa minha aqui ela é diferenciada, né? Ela é do Paraguai. Ela é do Paraguai, ela não tem muito recurso, ou pelo menos eu não sei muito mexer nos recursos aqui. Mas, ó, vocês entenderam a parada. Eu peguei ela e transferi ela para cá. Bom, quando eu transferi ela para cá, pessoal, o que eu fiz aqui em tese? Eu transformei esse meu desenho estranho, que estava estranho antes, em o quê? Em um triângulo. E vocês sabem resolver coisas a respeito de triângulo, né? Então, deixa eu fazer o desenho aqui embaixo dessa situação. Ó, então, então o meu vetor R, o meu vetor R ficou assim, tá? O meu vetor A ficou aqui embaixo, beleza? E o meu vetor B ficou aqui. Formou um triângulo? Formou, tá? Agora, você não pode confundir as bolas, beleza? O que eu preciso achar aqui? Eu preciso achar a área desse triângulo? Não, tá? Porque o que eu quero determinar é o valor de R, B, A, não sei, o exercício vai pedir para você, mas eu quero determinar o valor de alguma coisa. Então, eu consigo determinar isso através do quê? De uma operação matemática conhecida como Teorema de Pitágoras. Porque esse triângulo aqui, eu formei um triângulo de ângulo 90 graus. Aí eu posso usar Pitágoras para resolver isso. Como, Felipe? Por exemplo, se eu quero a hipotenusa, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Com isso, eu consigo achar qualquer valor, tanto R quanto A quanto B. Tá? Essas questões, pessoal, aparecem muito em situações de barco e correnteza. Galera, caiu questão de barco e correnteza, é isso daí. Show? Então, você vai pegar e vai transformar no Teorema de Pitágoras. Felipe, eu preciso saber dessa parada toda que você fez aqui? Óbvio que não. Se você gravar isso aqui, já tá fera. Cara, gravando isso aqui já tá fera. Eu só estou mostrando para você como é que a gente chega no Teorema de Pitágoras dentro da física, tá? Pegando a física e jogando para geometria. Show de bola? Então, vetores ortogonais é simplão, filho. Simplão. É só fazer o Teorema de Pitágoras, tá? Lembrando que o maiorzão é a hipotenusa, ou seja, geralmente a minha resultante, tá? O A e o B são os catetos adjacente e oposto, né? O que você está analisando, e eles formam esse emaranhado todo aí. E o resultado que eu encontrar aqui vai ser o valor do vetor, tá? Então, vamos supor lá que na minha conta eu achei que o R tem valor de 2. Esse é o módulo do meu vetor. Aí eu pego lá da geometria e jogo para física novamente. Aí eu já achei o meu valor de vetor. Show de bola? Tranquilo? Felipe, vetores na mesma direção. Pô, aí é facinho, galera. Pô, tem um vetor aqui,
e tem um outro vetor aqui, mamão com açúcar. Esse vetor aqui, se eu adotei o lado de cá como positivo, obviamente esse lado de cá é negativo. Então, o que a gente faz com esses dois vetores para eu achar a resultante? Pô, tem um cara puxando para cá e outro cara puxando para lá, a resultante vai ser o quê? Um menos o outro. Felipe, o que é essa tal de resultante? Resultante, pessoal, é o vetor que resulta do conjunto de vetores acessórios. Tá? Então, eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. Esses dois vetores, eles formam um vetor resultante, tá? Que pode ser para lá, para cá, dependendo da situação. Quando eu tenho vetores na mesma direção em sentidos opostos, eu faço o que com os módulos desses vetores? Eu subtraio. E a explicação está aqui. Pô, eu tenho um vetor para a direita e tenho um vetor para a esquerda. Não faz sentido eu somar os dois vetores. Então, para somar, eles teriam que estar na mesma direção e sentido. Show de bola? Isso funciona também com cima e baixo, tá, pessoal? Se eles estiverem na mesma diagonal, cuidado, porque tem que estar na mesma diagonal. Eu não posso, por exemplo, em hipótese alguma, fazer essa conta aqui de somar e subtrair se eu tiver vetores assim, ó. Pô, tem esses dois vetores desse jeito bagunçado aqui, eu não posso fazer isso aí que a gente fez. Show de bola? Então, ó, vetores ortogonais, simplão, é simplesmente pegar e fazer teorema de Pitágoras. Agora, qual que é o problema, geralmente, dos vetores? Não é os vetores ortogonais, mas sim os vetores em ângulo, tá? Geralmente, a galera pira o cabeçote, tá? Quando eu tenho vetores em ângulo e não precisa dessa piração toda, eu vou te explicar por quê, tá? Suponha que esse vetor aqui, galera, ele seja um vetor qualquer, não interessa de qual natureza ele seja, tá? Qual natureza que ele é, basicamente, e ele está numa angulação de, vamos pôr o valor aí, vai, alfa. Eu sei que vocês detestam alfa, mas é porque, só para não moldar a sua cabeça só para um tipo de ângulo, tá, pessoal? Mas vamos supor que ele tem um valor de alfa. E aí, eu queira, por algum motivo, não sei qual, somar com o vetor que está assim. Ah, o exercício lá pediu, pô. Ah, não, eu quero somar com esse vetor que está para baixo assim. Aí você olha para os dois vetores e fala, misericórdia, o Felipe falou que não pode somar vetores, nem subtrair vetores em direções opostas. Aparentemente não dá para formar um triângulo, né? Porque eu não sei esse valor de ângulo, pô, aí ferrou, né? Porque se desse para formar um triângulo, eu ia jogar esse negócio para cima, formar um triângulo e ó, achei o resultado, mas não é assim, velho, porque eu não sei esse valor desse ângulo, tá? Então, como é que eu vou fazer para somar esses dois vetores? Pô, eu tenho que achar o que nós chamamos, pessoal, de... fugiu a palavra aqui agora. De componentes desse vetor. Ah, apareceu. Componentes desse vetor, tá? Pessoal, os componentes desse vetor, basicamente fazem o quê, tá? Transformam esse vetor num vetor decomposto, ou seja, eu decomponho esse vetor em outros dois vetores ortogonais, tá? A intenção de você decompor um vetor é transformar ele, que está doidão, assim, maluco, beleza aí, em dois vetores ortogonais. Você quer, cara, porque é o seguinte, galera, todo vetor resultante igual aqui, todo vetor, tá? Todo vetor, qualquer vetor, tá? A prova da PRF, qualquer vetor, ele, na verdade, nasceu da composição de outros dois vetores ortogonais. Beleza? Pô, Felipe, mas como assim? Composição de dois vetores ortogonais? Cara, você lembra o que são os vetores ortogonais? Vetores ortogonais são vetores que formam 90 graus entre si. Então, para esse camarada surgir, eu precisei ter um vetor aqui, que está aqui, né? Não sei o valor, por enquanto pouco importa, e eu ter outro vetor aqui. Então, para esse vetorzão maluco beleza nascer, eu precisei ter esses outros dois vetores, que eu vou chamar o quê? De componente horizontal e de componente vertical. Sacaram a ideia? E aí, pessoal, a ideia aqui é exatamente igual a do passado, tá?
transformar essa parada num triângulo. Simplesmente é isso, transformar essa parada num triângulo, tá? Só que a diferença, pessoal, desse caso para o caso anterior é que eu provavelmente aqui vou te dar valor só da resultante, ou só de um desses, ou só de um desses. Então, muitas vezes eu preciso achar o H ou o V para resolver o meu exercício. Igual eu comentei com vocês, eu tenho um vetor aqui para baixo, eu preciso somar esse vetor aqui embaixo com esse vetorzão. Não dá para somar vetores em direções opostas, então o que eu faço? Transformo esse vetor azul em duas componentes ortogonais. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou jogar uma sombra, uma luz e vou transformar esse cara em um triângulo, tá? E aí, galera, ó, eu vou apagar esse vetor V e vou pegar ele e jogar lá para o outro lado, ó. Tchauzinho, vetor V, um abraço. Foi bom te conhecer. Vetor não, né, pessoal? Componente, né? Eu falei vetor, mas não é vetor não, é componente. E aí eu peguei ele, ó, joguei para cá. Transformei ele num triângulo. Pessoal, ó, tem uma regra na física aí, seta não bate com seta, bundinha de seta tem que ficar... Cara, não se preocupa com isso não. Porque a análise física vai demonstrar para você para onde que o vetor vai. E a análise matemática, geométrica da situação, é só para você achar o valor. Pouco importa se está batendo bundinha com bundinha, se está batendo começo com começo. Cara, esquece isso. Analise fisicamente e depois geometricamente, tá? Cara, se tá bundinha com bundinha, começo com começo, não interessa. Você vai achar o resultado aqui de qualquer forma, beleza? Bom, então, ó, esse cara é o vetor V. Aí, o que eu faço? Pô, Felipe, eu só tenho um vetor, sei lá, o vetor F. Como é que eu faço para achar o V e o H? Galera, você vai trabalhar com a temida trigonometria. Você vai trabalhar com a temida trigonometria. Mas, cara, não teme ela não. Trigonometria, pessoal, é um nome bonito para valores matemáticos. Quando eu viro para você e falo assim, cosseno de 60, muita gente, nossa, cosseno. Mas, cara, cosseno de 60 é simplesmente um valor, tá? Que nesse caso aqui, o cosseno de 60, agora tem que lembrar que fugiu a cabeça, hein? Pô, esqueci cosseno de 60, mas eu acho que é meio, peraí. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui é meio, tá? Então é meio, é simplesmente isso. Tá? Não tem mistério, pessoal. O seno de 30, por exemplo, é meio. Esse aqui é um valor, tá, pessoal? Simplesmente isso. E aí, como que eu defino, então? Como é que eu determino o V e o H? Galera, na boa, é simplesmente você pegar e fazer o quê? O V é o cateto oposto ao ângulo observado. Então, o que você vai fazer? Cateto oposto, seno, tá? Cateto oposto, seno. Então, ó, como é que eu calculo seno de alfa, galera? Cateto oposto, que é o V, dividido pela hipotenusa. Ok, a hipotenusa não é H, não é o jumento. Aqui, ó, é F, né? Então, eu vou fazer o quê? V, galera, que é a componente vertical, é o quê? F vezes o seno de alfa. Então, a minha componente vertical, tá, que é esse cara aqui, é simplesmente pegar o F, que é o vetor, e multiplicar pelo seno. Felipe, e a componente horizontal? Mesmo processo, porém, como o vetor horizontal, o componente horizontal, está saindo do ângulo, aí já é adjacente. A adjacente a gente usa cosseno. Então, cosseno de alfa é igual ao adjacente, que sai do ângulo, dividido pela hipotenusa, que é F. Então, o H é definido por F vezes cosseno de alfa. Dessa forma, eu encontrei o meu Hzinho. Show de bola? Pessoal, depois que eu fizer isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter dois vetores. Aí eu vou ter dois vetores aqui. Beleza? Esse vetor tá doidão, né, velho? Não tá de cabeça para baixo, né? Eu coloquei, sou retardado, mas tá bom. Esquece aqui esse desenho agora, tá? E vamos jogar ele como se fosse a realidade, tá? Então, ó, vetor H foi, essas aqui, vamos traduzir agora o desenho. Lembra do meu vetor? Meu vetor era assim, não era?
que acontece com esse vetor aqui? Ele some. Esquece ele agora, pessoal. Depois que você fez isso e depois que você fez isso, agora você vai ter duas componentes. Você vai ter uma componente que é assim, tá? Que vai ser o seu vetor vertical, né? É o V. E você vai ter outra componente assim, ó. Que é quem? Que é o H, tá? E aí você, lembra no início do exercício que eu falei com vocês que tinha um outro vetor descendo? Pois é, você vai ter isso aqui. Meu Deus, Felipe, como é que eu resolvo essa parada? Galera, sem mistério. Sabe o que você vai fazer? Você não vai tentar resolver na tora os três ao mesmo tempo. Você vai ser esperto. O que você vai fazer? Você está vendo que esse vetor B e esse vetor, sei lá, A, estão para sentidos diferentes? É como se esse cara tivesse menos, esse cara tivesse mais, esse aqui menos. O que você vai fazer com os dois? Vai subtrair. Aí, quando você subtrair, pessoal, você vai encontrar um vetorzão, por exemplo, o resultante aqui, mais o resultante aqui. Por exemplo, esse resultante com essa componente horizontal. Ô, Felipe, estão ortogonais? Com certeza. Toda vez que você faz isso aqui, pessoal, você encontra os vetores ortogonais. Como esses vetores estão ortogonais, a minha resultante é para cá. O que dá para fazer? Teorema de Pitágoras. Show de bola? Então, pessoal, é assim que a gente decompõe vetor e é assim que a gente soma ou subtrai vetores em direções opostas, tá? Dá trabalho? Dá, mas se você entender isso aqui, galera, acabou seus problemas com vetores, tá? E aí, para a gente resumir a história, os vetores verticais sempre vão ser F vezes seno, não é? Quando eu precisar jogar o vetor para vertical, F vezes seno. Se eu precisar jogar o vetor para horizontal, F vezes cosseno. Tranquilo? Então, é sempre assim. Se eu precisar jogar ele para horizontal, o vetorzão resultante para horizontal, F cosseno. Pum, joguei ele para cá. Então, é como se eu tivesse o meu vetor, e aí quando eu faço F vezes cosseno, o que eu faço? Eu jogo ele para cá. Mas toda vez que eu faço isso, eu tenho que fazer com seno também. Eu vou pegar F vezes seno. Show de bola? Tranquilo? Então, ó, galera, isso aqui é extremamente importante. Se você entender isso aqui, mano, você já sai na frente de um batalhão, tá? Bom, por que a gente fala disso? E por que isso é necessário? Porque muitas questões, principalmente de plano inclinado e de movimento oblíquo, utilizam dessas ferramentas físicas e geométricas para perguntar alguma coisa, tá? Vou te dar o exemplo do plano inclinado, vamos lá. Pessoal, o que eu faço aqui é para entendimento. Óbvio que na hora da prova você vai ser mais astuto e mais rápido, tá? Mas para entendimento já está excelente, ok? Galera, eu tenho esse plano inclinado e dentro desse plano inclinado eu tenho uma caixa, tá? Tem uma caixa que está, sei lá, aqui. Beleza? Essa caixa está assim. Show de bola? Então tá aí essa caixa. Ela tem massa M, tá, pessoal? Vou colocar aqui fora. Ela tem massa M e está sujeita à ação da gravidade G, tá? Esse plano inclinado, pessoal, tem ângulo alfa, tá? Beleza? E aí o cara vira e tenta perguntar para vocês um monte de coisa, mas não tá aqui agora o que ele está perguntando. Eu quero demonstrar para vocês o que tem de legal nesse negócio aqui, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o que tem de legal aqui nesse negócio? Se é que tem alguma coisa de legal, né? Pessoal, esse cara tem um peso P para baixo. Para o centro da Terra, né? Os professores falam, não é para baixo, é para o centro da Terra. Pô, é para baixo, folhas. Tá, desculpa. É porque me irrita, cara. Você tem que simplificar as paradas, velho. Sem perder conteúdo, é óbvio, mas tem que simplificar as coisas. Eu tenho um peso P dessa caixa para baixo, tá? Show? Galera, além disso, como eu forço a superfície vai reagir forçando na direção da superfície. Então, a superfície está para cá, a superfície vai reagir sobre a caixa, empurrando ela na própria direção da superfície. Como é que é o nome dessa grandeza? Normal, tá, pessoal? E aí, um detalhe para você não se esquecer mais, a normal, galera, ela é sempre 90 graus em relação à superfície de contato.
É esse cara aqui. Felipe, a normal aqui, então, ela é facinho de calcular, não é? M vezes G? Cuidado, hein? Cuidado. M vezes G, galera, só é quando ela está na superfície plana e reta. Nesse caso aí, eu vou demonstrar para vocês como calcula, tá? Não é M vezes G. Mas calma lá, segura, daqui a pouco a gente volta. Galera, aí beleza. Show de bola. Eu tenho peso e tenho normal. Esses são os vetores que eu tenho aqui. Se a questão vira para você e fala assim, quais são os vetores nessa situação? P e N. Se não tivesse dado atrito, tá? Se tivesse dado atrito, aí a gente já entraria em outro tópico. Mas calma, esquece atrito por enquanto, tá? Então, só tenho N vezes N e P. Beleza, Felipe, mas o que eu consigo fazer com NP? Absolutamente nada, galera. Nesse caso aqui, você não consegue fazer nada com só NP. Então, o que eu tenho que fazer? Decompor os vetores desse cara, tá? Em relação a quem? Em relação, pessoal, à superfície, tá? Então, eu preciso decompor os vetores em relação à superfície para ficar mais simples, para eu ter entendimento disso daqui. Show de bola? E aí, quais são os vetores? Vamos lá. Pessoal, tá vendo o vetor P? Lembra que eu falei com vocês que todo vetor ele é composto de componentes? Então, o vetor P em relação à superfície, tá? Como é que é a composição dele? Vou pôr de outra cor para não ficar bagunçadão. Vou pôr de rosinha, tá? Ó, eu vou ter um componente para cá, tá? E eu vou ter outro componente para cá. Deixa eu até fazer aqui, que não é de sacanagem, é a real. E eu vou ter outro componente para cá. Ambos fazendo 90 graus entre si. Correto, pessoal? Tem que fazer 90 graus entre si. Beleza? Esse cara eu vou chamar carinhosamente de componente, sei lá, pessoal, PX e de componente PY, tá? Pouco importa o nome que você dá para isso aqui, galera. Tem gente que coloca isso aqui como PY, isso aqui como PX, não importa. O que importa é você entender o raciocínio dessas componentes. Show de bola? Ô, Felipe, peraí. PY tá muito na linha de normal, velho. Não, cara. Se eu fosse você, eu colocaria que os dois são iguais. Eu posso falar isso? Pode e deve, mano. Deve. Você vai resolver uma, não vou falar palavrão, mas uma porção de exercícios, lembrando que normal é igual a PY. Velho, você já matou uma porção de coisas se você fizer isso. E outra coisa, se você saca de física, você sabe que é o próprio PX que joga a caixa para baixo, tá? Pessoal, o PX é responsável por fazer a caixa deslizar. Show de bola? Então, olha só, eu preciso do peso aqui agora? Preciso por enquanto, tá? Mas em termos geométricos, tá? Em termos físicos, perdão, o PY é a normal e o PX é quem puxa o bloco nessa direção. Ah, Felipe, então peraí. Se o bloco quiser descer, ele vai descer por ação de PX? Certo. Então, se eu tiver um atrito, o atrito vai ser contrário ao PX? Exatamente, caro amigo. Cara, é isso aí, esse é o lance. O PX, galera, é o oponente. Tá, em situações normais, o PX, pessoal. Não, mas que ideia que eu tive de fazer esse vetor aqui, hein? Mas vocês entenderam. O PX é o oponente da força de atrito, tá? Em situações naturais, tá, pessoal? Não estou colocando alguém puxando para cá em situações naturais. Então, se dentro de uma questão me perguntar qualquer coisa de aceleração e tal, eu vou fazer assim, pô, a força resultante, então, é quem? É o PX menos a força de atrito. E isso se tiver atrito, tá, pessoal? Se não tiver atrito, a força resultante é igual ao PX. Show de bola? Então, vetorialmente falando, galera, é esse aí o grande bizu, tá? Vetorialmente falando, sabe o que eu inclusive faço?
Muito professor de física vai, inclusive, arrancar os cabelos aqui agora, mas para entendimento da dinâmica da situação, o que, que vai acontecer, se vai descer e se não vai, é isso aqui, velho. Galera, para você entender se a caixa vai descer, se não vai, se vai subir, se vai explodir, se vai morrer, é isso aí, tá? Porque o professor de física gosta de falar assim, mas a normal e o peso não são, aliás, a normal e o peso são os únicos dois vetores. Caramba! São, ô filha da mãe. Mas, para entender a dinâmica, como que desce, como que sobe, como que empina, rebola e toda a delícia, fio, é isso aí que está na sua tela. Não é que é que o vetor. Não sei o que. Esses caras, vocês já viram? Os caras são tipo assim, tem que ser assim. Cara, não, velho. Pô, cara. Para a dinâmica da parada é isso aí, velho. Você vai fazer prova para estudar em Harvard? Não. Você vai fazer prova para ser professor acadêmico de Universidade Federal? Não, meu filho. Você vai fazer prova para PRF, para Corpo de Bombeiro, para passar, tá? Entendendo a situação dinâmica, mano, acabou, beleza? Não fica loucão preso a... o Cias e Irmãs que fala isso. Ah, não, o livro do Halliday fala assim. Ah, velho! Ah, merda! Sacou? Entende a parada desse jeito aí? Pronto, show de bola. Desculpem o surto. Vou voltar pro exercício. Cara, porque tem que dar uma surtada, velho. A galera viaja na maionese demais, entendeu? Então, galera, beleza. Eu entendi a dinâmica da parada. Agora eu vou entender o quê? Eu vou entender valores. Quais são os valores disso daqui? Nós já sacamos que o NY é igual ao PY, tá? E sacamos também que se eu não tiver atrito, ó, atrito, foge daqui, meu filho, não tem você não, tá? Eu entendi também que como eu não tenho atrito, o que acontece? Como eu não tenho atrito, pessoal, não tenho atrito, a força resultante é igual ao PX. Então, o PX puxa e o PY faz aqui. Por que eu tenho que saber PY, cara? PY é extremamente importante, pessoal, para vocês saberem, para saber quando eu preciso de encontrar o atrito. Por quê? Vocês lembram que a força de atrito é o quê? Força de atrito, pessoal, é a normal vezes o coeficiente de atrito. Felipe, a normal é M vezes G. Opa! Relembrando, M vezes G se a superfície for reta, plana e tudo bonitinho. Agora, se é inclinado, quem que é a minha normal? É o PY. Sacou? Então, galera, nesse caso aqui, ó, a minha normal é o PY, então eu tenho que substituir pelo PY aqui. Tá, Felipe, beleza, mas e aí, como é que eu faço para determinar isso tudo aí agora? Agora vamos para a parte geométrica, matemática da parada, tá? Pessoal, a física acabou aqui. Você interpretou toda a física desse sistema de plano inclinado aqui. Agora vamos para matemática, geometria da parada. Show de bola? Acompanhe comigo que é só sucesso. Galera, é o seguinte, ó. Imagine esse cara aqui, que é alfa. Tá? Pessoal, aqui sempre vai ser 90 graus. Aqui embaixo, ó. Embaixo. Aqui vai ser sempre 90 graus. Vocês estão vendo esse triangulão aqui? Pois é. Se aqui é alfa, aqui é beta. Vocês concordam? Pô, Felipe, lá vem você com esse trem de alfa e beta, né? Calma, calma. Tá? Ou seja, se aqui é 30, aqui vai ser quanto, galera? 60. Sacaram? Então, se aqui é 30, 90, eu vou ter 60, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Galera, como esse... Aí eu vou pegar aqui afora, tá? Vocês vão entender por que eu estou pegando esses bizu doidão. Como esse cara é OPV, oposto pelo vértice, ele tem o mesmo valor que aqui. Ou seja, se aqui é beta, aqui também vai ser beta. Então, se aqui é 60, aqui é 60. Pessoal, se aqui é 90, né? Se aqui é 90, qual que é o ângulo aqui? Pô, se aqui é 60, aqui é 90, aqui é quanto? 30 graus. Tá? Então, aqui, galera, é exatamente igual a alfa. Então, recapitulando com vocês, para você não perder o fio da meada. Vamos lá. Aqui é alfa, dado pelo exercício. Aqui sempre vai ser 90. Se aqui é alfa, aqui é beta. É o complemento desse ângulo aqui. Tá? Então, pessoal, suponha que aqui é 30. Aqui vai ser 60. Como esse ângulo está OPV, aqui também vai ser 60. Aqui é 90.
Tá faltando quanto? 30. Essa mistureba, essa zona toda que eu fiz para vocês, pessoal, foi para mostrar que esse ângulo aqui, ó, esse bonitinho aqui, ele é exatamente igual a esse bonitinho que é a inclinação do plano. Então, se esse cara é alfa, velho, esse cara aqui também é alfa. Tá? Não perde não, filho. Você vai entender a parada, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que eu fiz no exercício anterior. Eu vou puxar o PX para cá. Então, pessoal, ó, puxando o PX... Puxando o PX para cá, pessoal, olha o que eu vou ter. Ah, Felipe, mas não é o mesmo tamanho. Não é o mesmo tamanho porque eu sou um imbecil que não sabe desenhar, tá? Mas, pessoal, isso aqui é o PX, ó. Aqui é o PX. Aqui tem 90 graus? Sempre. Ah, Felipe, então peraí, velho. Cara, eu sou tão ruim de desenho que aqui tá certinho, bonitinho, com a reta, né? E aqui embaixo não. Tá me dando um toque fazer isso aqui? Peraí que eu vou... Aqui, ó. Pronto, ó. Pra vocês ficarem felizes, ó. Show de bola. Felipe, mas tá saindo exercício. Façam-me favor. Tá? Pronto, tá aí o meu triângulo. Show de bola? Não vai interferir no resultado não, tá, pessoal? Bom, brincadeiras à parte, galera. E aí, como é que vai ficar essa história aqui agora? Ó, tem um triangulão. Esse PX é o meu cateto oposto ao ângulo alfa. Espera aí, Felipe, cateto oposto é seno, né? Seno. Então, ó, seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o PX, dividido pela... Não, mas que letrinha, viu? Não tinha uma letra melhor para escolher, não? Ó, então vamos lá. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o lado maior desse triângulo aqui, ó. Esse triangulão aqui, vocês estão vendo? Então, PX dividido por hipotenusa, que é peso, é igual ao seno, né? Seno de alfa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa é seno. Então, PX, galera, é o peso vezes seno de alfa. E o PY? O PY é o cateto adjacente. Então, o PY é o quê? PY dividido pelo peso é igual ao cosseno de alfa. Dessa forma, ó, se liga aqui, viu? Eu tenho que PY, que é a minha normal, vai ser igual a quem? Peso vezes cosseno de alfa. E o PX, que é a minha força resultante ou contrária ao força de atrito. PX é igual ao peso vezes o seno de alfa. Felipe, eu preciso gravar essa maracutaia toda que você fez aqui em cima? Óbvio que não, caro gafanhoto. A única coisa que você tem que gravar é que o PY é P vezes cosseno de alfa e que o PX, que é quem puxa, é peso vezes seno de alfa. Mas eu vou te falar um bizu. Se você entendeu como eu cheguei nesses dois vetores e como eu decompus isso aqui, meu amigo, você nunca mais esquece vetores. E se a banca vier com a questão escabrosa do arco da velha sobre vetores, pouco importa, você vai fazer ela de olho fechado. Beleza? Então, às vezes, é importante você gastar 2 minutos, 1 minuto, não, 2 minutos, 1 hora entendendo isso aqui, para você entender todo o resto. O CESP não vai cobrar de você essa maracutaia toda que eu fiz aqui, mas se você entendeu tudo isso de vetores, acabaram os seus problemas de vetores. Beleza? Por mais filha da boa mãe que a banca seja, ela não vai conseguir te pegar. Você vai resolver vetores com a facilidade de Einstein. Beleza? Pesado, mas importante. Pessoal, deu para entender? Caso não tenham entendido, caso tenha alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou tentar responder assim que possível. Espero ter ajudado vocês. E se isso foi relevante para vocês, ótimo. Acho excepcional. Se não foi, se foi uma porcaria, se você detestou, dá dislike aí. Falou, Felipe, você é um merda, essa aula só foi uma porcaria, pode dar, não tem problema nenhum. As críticas são extremamente bem-vindas, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui, e a minha função aqui é tentar evoluir e ajudar vocês ao mesmo tempo.
Beleza? Um forte abraço, bons estudos, e depois eu venho com questões de movimento oblíquo para ajudar vocês a entender como é que funciona a dinâmica dentro de uma bala, de um canhão. Mas, galera, se você entendeu isso aqui, mano, você vai entender como é que funciona isso lá no movimento oblíquo, tenho certeza absoluta. Beleza? Ai, vamos lá, né, galera? Será que adia essa prova da PRF ou não, hein? Ah, cara, eu acho que vai adiar, mas isso é uma incógnita. Vai saber, né? Pessoal, um abraço a todos vocês e até mais.